pastor me deu um tempo, depois ele foi abaixando, né? Mas ele é meu amigo, está tudo certo, né? Efésios capítulo 4, irmãos, capítulo 4, verso 25 a 29. Efésios 4, 25 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Eu queria trabalhar hoje, e caiu aqui alguma coisa, pode deixar, então tudo bem. Eu queria trabalhar hoje com os irmãos, falando sobre santidade na prática. A verdadeira santidade, ela aparece, nas atitudes do dia a dia. Santidade é uma das palavras mais mal compreendidas em nossos dias. Para alguns é coisa de gente religiosa demais. Quando fala essa palavra para algumas pessoas, dá essa ideia. Para outros parece algo inalcançável. Como se fosse um padrão alto demais para um cristão comum. Mas a Bíblia nos apresenta uma santidade real, uma santidade prática, que se vive no cotidiano, no dia a dia. Não é ritual, místico, mas são escolhas que nós fazemos todos os dias, nas palavras, nas reações, nas atitudes. Que a gente vive numa sociedade marcada pelo egoísmo, pela mentira, uma mentira disfarçada de diplomacia, pela raiva camuflada como sinceridade, e por um discurso muitas vezes destrutivo, ainda que muitas vezes bem articulado. Então, irmãos, é sobre isso que Paulo está tratando aqui. Efésios 4, 25 a 29. Ele está nos mostrando que santidade não é só aquilo que evitamos, mas também aquilo que praticamos. Não é apenas se afastar do pecado, mas é se comprometer com atitudes que refletem o caráter de Cristo. Amém? É isso. Então, essa carta foi escrita por Paulo aos Romanos. Ele estava preso e os cristãos em Éfeso viviam em uma cidade completamente contaminada pelo paganismo, marcada pelo culto a outros deuses. E a partir do capítulo 4, ele vai chamar os crentes a viverem de modo digno da sua vocação. Então esse trecho aqui, do capítulo 4, ele é parte dessa aplicação prática da nova vida. Então, primeira lição que nós precisamos aprender aqui é a seguinte: santidade
ela se mostra, Paulo está falando aqui, falando a verdade. Olha o que ele fala: por isso, deixai a mentira e falai o quê? A verdade. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a primeira evidência prática da nova vida é o modo como nós falamos. E Paulo, ele vai começar com um confronto direto. Ele diz assim, deixem a mentira. Nós vivemos hoje numa sociedade que é uma sociedade marcada pelo relativismo. É muito forte isso hoje na sociedade atual, no mundo que vivemos hoje. Então as pessoas vivem a mentira como se a mentira fosse a verdade. É assim, essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E as pessoas vivem crendo nessa mentira, acreditam nessa mentira. Mas Paulo, ele vai nos confrontar diretamente aqui. Porque nessa nova vida, em Jesus, ela nos convida a deixarmos a mentira. A mentira aqui não é apenas você dizer o oposto da verdade. Ela também aparece quando nós distorcemos fatos, omitimos informações. Muitas vezes usamos a mentira de forma sutil para preservar a nossa imagem, evitar confronto, manipular situações, justificar nossos erros. Mas Paulo, ele deixa muito claro para nós aqui: isso deve ser deixado para trás. Amém? Isso deve ser deixado para trás. A nova vida em Cristo, irmãos, ela exige compromisso com a verdade. Porque nós pertencemos uns aos outros. Nós somos um só corpo. Quando mentimos, nós prejudicamos a comunhão e a confiança dos irmãos. Falar a verdade não significa ser agressivo ou ser insensível. Não. É falar com amor, mas com sinceridade. É ter coragem de ser transparente. É viver com integridade diante de Deus e das pessoas. Então, a pergunta que eu quero fazer hoje aqui para os irmãos é a seguinte: você tem sido transparente em suas palavras ou você tem usado a mentira como estratégia de sobrevivência? Essa é a questão. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Santidade na prática. Santidade que se mostra falando a verdade. Verso 25. Segunda coisa, verso 26 e 27, ele nos ensina uma outra verdade aqui no texto. Ele fala: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa o quê? Ira. Nem deis lugar ao diabo. Depois da língua, Paulo agora ele vai tocar no coração. Como que nós reagimos aqui quando nós somos feridos? Qual é a nossa reação? A raiva em si, ela não é pecado. Jesus, ele sentiu, ele cirou aqui. Ele não cirou? Jesus, ele cirou. Tem uma cena de Jesus no templo, né? E ele se indignou com aquela situação. Mas ele nunca pecou. O problema é que é o que nós fazemos com a ira. Nós guardamos a mágoa, alimentamos ressentimentos,
Nós planejamos vinganças ou punimos os outros com o silêncio. Então, quando nós deixamos a raiva se acumular, ela se transforma em amargura e ela vai destruindo os relacionamentos. Então, Paulo ele diz aqui, resolva isso logo. Resolva logo isso aí. Não vá dormir com o coração dessa forma, em ebulição. Guardar raiva é você dar espaço para o inimigo agir nas emoções, na família, na igreja, no trabalho. É como abrir a porta do coração e convidar o diabo para plantar divisão na sua vida. Então a santidade, ela se vê na capacidade aqui de perdoar, de conversar, de resolver conflitos com humildade, amor. A pergunta aqui é a seguinte: você tem deixado o sol se pôr sobre a sua ira? Ou você tem resolvido os conflitos? Ou você tem alimentado ressentimentos na sua vida? Essa é a questão. Eu lembro de uma mãe que perdoou o assassino do filho. E passou, lembro que foi noticiado isso na TV. E eu lembro que eu era bem jovem. E aquilo me chamou a minha atenção muito. E perguntaram, o repórter, o jornalista perguntou para ela assim, por que ela estava fazendo aquilo? E a resposta dela foi uma coisa, porque Cristo me perdoou primeiro. Cristo me perdoou primeiro. Então, irmãos, santidade, ela trabalha com a nossa ira. Terceira coisa é o que diz o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só que coisa interessante. Paulo agora fala de transformação prática. O que antes roubava, agora trabalha. E não é só trabalhar. Olha que interessante. É trabalho e ajuda aos necessitados. O Evangelho não apenas perdoa o ladrão, mas ele transforma em alguém útil, né? A nova vida inclui uma ética de trabalho aqui. Deus não apenas nos chama a evitar o mal, mas também a fazer o bem com as nossas mãos. O cristão, ele trabalha não apenas para ele mesmo, mas para servir os outros. Então o apóstolo Paulo também mostra que a motivação do trabalho aqui, ela vai além do lucro. É para ajudar o necessitado. É o que diz o texto. Se você ler com atenção, há uma ética do trabalho aqui. Porque na lógica do mercado, da sociedade, as pessoas trabalham para quê? Porque elas querem adquirir bens. Eu não estou falando que isso é errado, não. Mas há, biblicamente, aqui uma ética bem interessante, onde você trabalha para que você possa também servir a Deus, ajudando outras pessoas. Então, quem foi alcançado pela graça de Deus, ele aprende a repartir com quem precisa. Amém? É isso, a nova vida em Cristo vai transformar essa pessoa que era dominada pelo egoísmo a saber dividir o que tem com outras pessoas. Deus tem me abençoado, então eu vou ajudar com o que eu tenho, eu vou ajudar outras pessoas. A pergunta é: você trabalha com excelência e honestidade?
A sua motivação é só ganhar mais ou é abençoar outras pessoas? Essa é a questão. E aí, então, inclusive tem até uma história de um traficante, um ex-traficante, né? Ele foi convertido e ele fundou uma marcenaria em São Paulo para treinar jovens de comunidades. E é interessante a declaração desse traficante, que eu li, que ele dizia assim: antes eu destruía, antes eu tocava o terror, eu destruí muitos jovens, muitas famílias, eu destruí muita gente. Mas agora eu ensino esses jovens a construir. Maravilha, né, irmãos? Esse é o Evangelho. Alguém que era instrumento de destruição, agora Deus transformou em um instrumento de construção na vida de muitos jovens. Isso é o que o Evangelho, a nova vida em Cristo, ela faz isso. Isso é santidade na prática. Isso é santidade na prática. Então, você que acha que santidade é coisa de gente religiosa, de gente que fica dentro da igreja assim, com aquela cara, não é nada disso não, né? Com aquela cara de piedade assim, olha que jovem santo, né? Olha que santidade, não é nada disso, meu querido. Santidade é a nossa prática no nosso dia a dia. Quarta verdade aqui é o verso 29. Ele diz assim, ele volta para a boca novamente, ó. Ele volta para a boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificar conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. A gente volta aqui para a boca novamente. Mas agora, não sobre a verdade mais, mas sim sobre o tipo de palavra que sai de nós. Ela é uma palavra suja. A ideia aqui no original de palavra torpe é palavra podre. É uma palavra podre. Isso, é uma palavra em estado de decomposição, como um cadáver. Podre. Eu percebo, como disse lá o pastor Júlio, eu sou professor já há quase 20 anos já. Irmãos, eu vejo garotada assim, porque garoto de 10 anos, 11 anos, mas como fala palavrão. E muitas vezes o palavrão que ele fala, ele aprende em casa. Ele ouve os pais falando. Por isso que isso é um alerta aqui para os pais, as famílias. Nós temos que cuidar do nosso falar. A nossa fala, irmãos, ela está sendo observada por todas as pessoas no nosso trabalho. Não é mesmo? Nosso trabalho. Porque você diz que é crente lá. Você é cristão. Então eles vão começar a observar se você, na forma como você fala, se você é isso mesmo. Agora, se você fala como todo mundo, aí meu amigo, pega a visão, aí, não é que nem malandro, na malandragem. Irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, ó. O cristão, eu sei que às vezes o missionário, para se contextualizar, mas o cristão, mesmo que mora na quebrada, o Espírito Santo de Deus muda o falar dele. Muda ou não muda? Muda. Começa a falar diferente. Ele começa a se vestir diferente. Porque ele era malandro, ele não é mais malandro. Ele andava no meio da malandragem, mas ele não anda mais. Ele não fala mais como malandro. Ele não se comporta, ele não pratica malandragem.
que é muito comum aqui na nossa região do litoral, a malandragem. Que até o colega fala, tu tem que ser malandro. O que ele quer dizer que eu tenho que ser malandro? Que eu tenho que ser esperto. Mas a Bíblia, ela fala que a minha palavra, ela tem que ser uma palavra de graça. A santidade também, ela vai aparecer na maneira como usamos as nossas palavras. Uma palavra, ela pode curar ou ela pode destruir também. As palavras, elas podem ser palavrões, elas podem ser gritos, podem ser sarcasmos, piada suja, críticas destrutivas, tudo isso entristece. O que ele diz no verso 30? Vamos lá para o verso 30. Acho que eu já venci até meu tempo, Senhor. Me ajuda aqui. Né? Calma aí, meu amigo aqui, o pastor. Não põe placa na minha frente, não. Amém, irmãos? Eu sei que os irmãos estão com vontade aqui de... Mas olha só, verso 30, ele fala o porquê. O que acontece quando nós não observamos aqui o conselho bíblico do apóstolo Paulo? Ele fala, não o quê? Entristeçam quem? Então significa que se você não observar esses conselhos aqui dados pelo apóstolo Paulo, o que vai acontecer é que nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. É isso. Tudo isso que foi falado anteriormente entristece o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus quer que as nossas palavras elas sejam instrumentos de graça. Falar o que edifica, quando a gente fala assim, falar o que edifica significa o quê? Dizer o que ajuda o outro a crescer. É isso. A se fortalecer. A se alegrar. Falar conforme a necessidade significa saber o momento certo. O pastor aqui no púlpito, ele vai falar muitas vezes aqui, ele vai trazer palavra dura, biblicamente. Mas essa palavra, até essa palavra, entenda uma coisa, é uma palavra com amor e é uma palavra que vai ajudar você a crescer na fé em Jesus. Você vai amadurecer, a deixar de ser uma criança na fé e se tornar um cristão maduro, forte. É isso. Então, nem tudo que é verdade deve ser dito de qualquer maneira. A santidade aqui, ela controla a nossa língua. Suas palavras, elas têm construído ou elas têm ferido? Você fala com sabedoria e amor? Ou você descarrega as suas frustrações nos outros? Então, um adolescente, uma vez ele disse assim, olha, eu me converti por causa da forma como a minha mãe falava. Ele disse, a minha mãe foi um instrumento na minha conversão. Por quê? Eu disse, porque ela falava de uma forma que eu via graça no falar da minha mãe. A minha mãe falava com graça. Então, santidade, meus irmãos, não é só o que você faz quando você está orando, mas o que você faz quando você está convivendo com as pessoas. Nas palavras, nas reações, no trabalho, no trato com o próximo, o cristão, ele mostra se realmente é uma nova criatura. Então, santidade não é perfeição imediata. Não é isso. Mas é uma transformação constante. É isso. É fruto do Espírito Santo. Ele vai moldando o nosso coração e as nossas atitudes. É isso.
Santidade que não transforma a sua boca, as suas emoções, os seus relacionamentos, não é santidade de verdade. Fale a verdade, então, mesmo quando custe caro para você, não guarde raiva, resolva os conflitos e trabalhe com honestidade e sirva com generosidade. Purifique a sua boca. As suas palavras devem transmitir graça. Então, santidade não está apenas no que você evita, mas no bem que você pratica. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Santo Espírito, Ele nos transforma, nos aperfeiçoa. Ó Deus, há muitas áreas da nossa vida que precisamos mudar, melhorar, e que o Teu Santo Espírito vá transformando a nossa maneira de agir, o nosso falar, ó Deus, os nossos pensamentos, o nosso trato com o próximo. Ó Deus, que da nossa boca saiam palavras de edificação e graça, que possam ajudar os outros a crescer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Aquele que marca um